Terminou na Neoquímica Arena, empate entre Botafogo e Corinthians 2-2. Um jogo que começou com o Botafogo praticamente dando 1-0 para o Corinthians, entregando um gol. E aí a gente tem que falar sobre o erro do Léo Link. Claro, existe a orientação do técnico e é assim com agora 99% dos treinadores, que é do goleiro tentar sair jogando. Só que aí tem que ter a percepção do jogador. O Léo Link não teve essa percepção. Ele tenta fazer o passe no Newton, mas o Newton tá pressionado pelas costas. O Corinthians estava marcando alto, estava marcando em cima esses primeiros minutos do jogo. E aí o Léo Link poderia sim, nessa situação, ter rifado ou ter tentado uma jogada diferente. Esse passe estava muito claro que tinha uma grande chance de dar errado. Deu errado, o Ranieri consegue recuperar a bola e o Corinthians faz o gol. E o primeiro tempo do Botafogo não foi bom, não só pelo gol levado no início do jogo, mas como um todo a construção do Botafogo não estava boa. O Corinthians estava sobressaindo nos duelos e o Corinthians também estava sobressaindo taticamente em cima do Botafogo e tecnicamente. Hoje o ataque do Botafogo, principalmente no primeiro tempo, não estava funcionando. Com o Savarino, com o Kadir, com o Correa e com o Arthur. Mas também não estava funcionando porque o meio de campo do Botafogo não conseguia ficar com essa posse de bola. Faltava velocidade no time do Botafogo. E aí você tinha um Newton que, claro, eu sempre comento com vocês, o Newton não é que ele seja um mau jogador, mas você tira o Danilo para você colocar o Newton, você perde muita qualidade no seu meio de campo. E o Marlon Freitas é um jogador que ele tem uma característica muito forte de lançamento. Ele é realmente um jogador que precisa desse espaço, a gente pode dizer, às vezes ele até precisa de pouco espaço para fazer o lançamento e também precisa da movimentação da linha de frente. Quando você não tem isso, coloca o Marlon Freitas em dificuldade. E o primeiro tempo do Botafogo, volto a repetir, não foi bom. O Montoro entra no final do primeiro tempo para mudar o jogo, né, no lugar do Savarino, que acabou sentindo algo muscular. Tomara que não seja nada grave, mas o Montoro é o jogador mais talentoso desse Botafogo e um dos mais talentosos desse campeonato brasileiro. E quando entra o Montoro, pelo menos para mim, vem uma esperança de que pode sair algo diferente no time do Botafogo, porque ele é esse jogador que chama o protagonismo da partida para si e ele é esse jogador que faz o time andar dentro de campo. É o jogador que roda a bola, o jogador que pede a bola, que faz realmente algo diferente. Aí você pode esperar algo diferente. E no intervalo, o David Ancelotti tira o Correa, coloca o Barreira, que é um jogador também com muito talento, com muito potencial e que faz a diferença também no time do Botafogo. Esses dois jogadores, Barreira e Montoro, precisam ser mais utilizados no Botafogo. A gente entende a questão física, estão retornando de lesão, mas apesar de serem jovens, são talvez os jogadores mais talentosos de todo esse elenco do Botafogo. E até você sente quando eles saem, quando o Montoro sai no caso, que o Botafogo tem uma queda de produção. Sente a saída desse jogador. E aí o Montoro entra jogando por dentro. E os detalhes que você não percebeu no gol do Cuiabano contra o Corinthians. E nesse momento do jogo tivemos uma mudança importante. A gente tem o Botafogo fazendo a construção com a saída aqui de 3, né? Onde você tem o Matheus Ponte bem mais aberto na lateral, o Marlon Freitas centralizado e o David Ricardo aberto pelo lado esquerdo. E aí aconteceu a inversão nesse momento do jogo. O Marlon Freitas estava mais atrás iniciando essa jogada e o Marçal, que era o zagueiro, estava jogando como se fosse um volante. E aí você tinha o Marçal e o Alanda nessa opção de suporte atrás dos dois atacantes do Corinthians que tinham essa missão de pressionar com primeira linha, que era o Garro e o Yuri Alberto. O Marlon Freitas faz o passe no Matheus Ponte, o Matheus Ponte vai conseguir fazer o drible em cima do Breno Bidon e aqui ele já clareia a jogada. O Bidon foi mole para marcação. O Matheus Ponte clareia a jogada, levanta a cabeça para mapear quais são as melhores opções, tem tempo e espaço para fazer o lançamento antes do Carrilho chegar pressionando ele e ele consegue lançar essa bola em disputa para o Barreira. E aqui o Barreira foi muito bem vencendo esse duelo. Ele é mais esperto que o Mateuzinho. O Mateuzinho talvez pensou que essa bola iria mais para trás. O Barreira viu ela vindo para frente. O Barreira consegue fazer o domínio no peito sem utilizar o braço. A bola corre um pouquinho, mas ele dá um toquezinho que tira essa bola do Mateuzinho. E aí o Montoro, antes da bola chegar no pé dele, vocês já percebem que ele tá já ali olhando a movimentação do Cuiabano. O Cuiabano só está de titular porque ele é esse lateral que ele ataca o espaço. E quando essa bola chega no pé do Montoro, ele só levanta a cabeça para olhar e confirmar a infiltração do Cuiabano e já era. O Mateuzinho, que tinha perdido o duelo pro Barreira, deixou espaço nas costas e o ponta do Corinthians não conseguiu acompanhar o Cuiabano.
Olha só o espaço gerado nas costas do Mateuzinho. Passe para o Cuiabano, o primeiro domínio dele é bom, a bola fica até próxima do corpo dele, mas mesmo caindo ele consegue fazer uma boa finalização, tirando do Hugo Souza pro belo gol do Botafogo. Mas assim, grande participação do Barreira, do Montoro, do Matheus Ponte e do Cuiabano que marcou o gol. O Montoro é diferenciado, que bola que ele enfiou pro Cuiabano. E a virada do Botafogo veio logo na sequência, cara. E os detalhes que você não percebeu do segundo gol do Botafogo em cima do Corinthians, Álvaro Montoro joga muita bola. Diferenciado. Era uma cobrança de escanteio pro Botafogo, a defesa do Corinthians rebate e o Montoro tá na sobra. O Montoro domina essa bola, dá toda a pinta com o corpo que ele vai devolver essa bola na área, ou até mesmo ele já vai abrir essa jogada aqui no Alan, que tá completamente livre. Mas futebol é um jogo de engano, então ele engana a marcação do jogador do Corinthians, ele faz o corte pra dentro e aí que ele faz o passe no Alan. Só que esse pequeno timing dele de fazer o corte e dar o passe com a perna esquerda surpreende a defesa do Corinthians. Ele faz o passe no Alan, que chega na linha de fundo, faz o cruzamento rasteiro, essa bola rebate no Bidu e sobe, e aí entra todo o talento de Jordan Barreira, que é outro moleque muito promissor que joga muita bola do Botafogo. A bola subiu, ficou rebatida ali entre o Arthur Cabral, subiu a bola e aí o Barreira faz simplesmente esse golaço de voleio. Tu vê que o Hugo Souza fica estático, nem chance de reação ele teve. Baita golaço de Jordan Barreira. Barreira e Montoro, essa dupla do Botafogo, se ficar para 2026, vai dar o que falar. Jovens, habilidosos e extremamente promissores. Jogam muito. Só que aí o Botafogo vai e cede o empate pro Corinthians já no final do jogo, 36 minutos do segundo tempo. O Corinthians coloca o Vitinho e aí o Vitinho faz uma jogadaça individual que ele conseguiu passar do Cuiabano, que vai muito seco na jogada para decidir. Só que ele acaba deixando espaço nas costas. O Vitinho dá essa meia-lua nele e aí o Marlon Freitas foi bobo, né? Porque o Marlon Freitas vai para fechar, bloquear o cruzamento com toda a convicção de que o Vitinho vai cruzar. Só que aí, como eu falei anteriormente, o futebol é um jogo de engano. O Vitinho engana que vai fazer o cruzamento e faz o corte, tira o Marlon Freitas da jogada. Como era uma sobra de uma jogada de bola parada, o Gustavo Henrique estava dentro da área e o Vitinho rola essa bola para trás para o Gustavo Henrique completamente livre fazer o empate do Corinthians. E o jogo termina empatado em 2-2. Assintomático. Quando o Montoro sai de campo, o Botafogo sente muito esse jogador para controlar a partida no meio de campo. É uma pena que o Montoro novamente tenha sentido alguma lesão. Eu nem sei se foi lesão em si ou se era só dor. A gente torce para ser só dor. Aí o Botafogo poderia ter segurado sim essa vitória por 2-1. O Marçal fez um jogo muito bom na zaga, apesar do Botafogo ter levado 2 gols. O David Ricardo, para mim, também fez um jogo muito bom. Não foram culpados nos lances. O Matheus Ponte fez um jogo bom também, o Cuiabano fez um jogo bom, apesar de ter errado no lance do gol do Vitinho. O Botafogo melhorou muito no segundo tempo. O problema foi que depois que saiu o Montoro, o time recuou e deu espaço para o Corinthians, jogando em Itaquera, com casa lotada. Vai ter alguma bola pipocando dentro da área, pode sobrar para oportunidade de gol e o Botafogo cedeu o empate. E foi assim um empate entre Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. Que vacilo do Léo Link, né, cara? O Ranieri rouba a bola. Dieguinho toca nele e o Ranieri faz o gol. Que vacilo, cara. Lance controlado, bola no pé do Botafogo. É claro que a gente vai falar sobre o mérito do Ranieri nessa jogada. Teve muito mérito, né, de pressionar, de saltar a pressão nas costas do Newton. Mas aqui eu não acho nem que a culpa foi do Newton não, cara. Foi realmente do Léo Link, porque o Newton tá vindo da opção de passe. Mas o Léo Link viu que ele tava muito pressionado e o passe ainda saiu impreciso. E aí o Ranieri saltou em cima dele e fez o gol do Corinthians. O primeiro tempo do Corinthians foi bem superior ao Botafogo, é bem verdade. Teve essa oportunidade também de finalização com o Mateuzinho. O Corinthians começou com o dedo ligado na tomada. Os primeiros 25, 30 minutos ali em cima realmente do Botafogo, vencendo muitos duelos, pressionando muito o Botafogo. Mesmo assim o Botafogo teve essa oportunidade, mas hoje não foi um bom jogo do Arthur. Ele poderia ter feito algo bem melhor, era 3 ali praticamente contra 1. O Arthur fez a escolha até certa do cruzamento para a área, mas o gesto técnico não foi bom, né? Ele poderia ter tido mais calma nesse lance, poderia ter tirado o Mateuzinho enganando que ia cruzar e depois sim fazendo o cruzamento. Defesaço do Hugo Souza, mas esse lance estava parado por impedimento. Estava impedido realmente o Savarino que vai sair lesionado mais depois para frente.
Hoje também não foi uma boa jornada do Newton, a gente pode dizer, tanto que ele sai no intervalo do jogo para a entrada do Alan. É claro, tava amarelado e tudo mais, mas errou muito o Newton, né? Um jogador que pode bem mais do que ele jogou hoje. Primeiro tempo do Botafogo, volta a repetir. Se o Botafogo faz um primeiro tempo melhor e não leva aquele gol, provavelmente seria vencedor, né? Falta do Matheus Ponte em cima do Matheus Bidu. Realmente foi falta, que inquestionável, né? O Bidu engana ele, que vai cruzar, dá o tapa na frente, aí o Ponte é obrigado a fazer a falta providencial, né? Porque o Bidu teria muito espaço para cruzar, ele já tinha deixado o Ponte para trás. Mais uma oportunidade do Corinthians. E, se eu não me engano, foi o Marlon Freitas ali que deu o carrinho salvando, né? Olha aí. Primeiro foi o Marçal, depois o Marlon Freitas. Chance do Botafogo, correia de cabeça, a bola ficou muito em cima dele. Ele cabeceou mais com a parte de cima da cabeça do que com a testa. Se ele tivesse o timing certo de cabecear com a testa, provavelmente teria feito gol. Aí o cartão do Newton, né? Um cartão bobo do Newton, cara. Na verdade, bobo não, é um cartão, pô. É porque perde primeiro ali a bola e depois faz a falta, o Botafogo. Mas foi uma falta tática, a gente pode dizer. Mas no final das contas, cara, é um pontinho importante manter o Botafogo indo pra Libertadores direto, né? É um pontinho importante buscado na Neoquímica Arena. Não é fácil jogar lá contra o Corinthians, é bem verdade. Mas o Botafogo até fazer a virada foi muito bem no segundo tempo. O Kadir passou um pouco apagado nesse jogo. Também eu acredito eu que o Botafogo, enquanto estava ali com o Kadir no ataque, produziu pouco. Poderia ter produzido mais. O Arthur Cabral teve duas oportunidades no jogo quando o Botafogo estava bem. O Kadir não conseguiu ter nenhuma, né? Aí o chute do Ranielli pra cima. Isolada do Ranielli. Jogadinha do Cuiabano. O Cuiabano, cara, esse é o melhor. A melhor versão do Cuiabano é essa, no ataque. É quando ele parte de trás com espaço pra infiltrar, pra atacar o espaço, ou quando ele também parte com essa bola dominada, ele é perigoso. Tanto que o David Ancelotti colocou ele titular por conta disso. Pra essa veia ofensiva do Cuiabano. Que o Arthur. Cara, hoje não foi um bom jogo do Arthur. O Arthur tava vindo de uma sequência de bons jogos pelo Botafogo. Hoje foi um jogo abaixo dele. E aí o gol do Botafogo. Barreira, Montoro, Cuiabano, finalização, Caixa. Cuiabano é muito bom atacando espaço, cara. Muito bom. E ele é um lateral que a gente vai percebendo essa evolução do Cuiabano. Cada vez mais ele aproveita as oportunidades de gol quando ele tá cara a cara com o goleiro. O Cuiabano costuma ser letal nesse tipo de finalização, nesse tipo de jogada. Raras são as vezes que ele finaliza em cima do goleiro, que ele chuta pra fora. Na maioria das vezes saiu cara a cara com o goleiro. O Cuiabano vai fazer esse gol. E aí o segundo gol do Botafogo na sequência, Barreira, que golaço. A bola subiu ali, pediu me chuta, ele foi, esquece. Sai louco comemorando, né? É o sonho de toda criança poder jogar futebol, poder desfrutar desse esporte, esses meninos jovens do Botafogo jogando bola. Golaço, hein? Recurso. Categoria do Jordan Barreira. Eu falo pra vocês que o moleque é bola, que ele, que Montoro, são os caras que vão fazer a diferença nesse time do Botafogo. Eu particularmente queria muito que eles continuassem para a próxima temporada, porque são jogadores que ainda estão longe de atingirem o seu auge técnico, físico, que no auge deles vão estar, acredito eu, que brilhando no futebol europeu. Esse lance tá muito impedido do Gustavo Henrique, né? Isso aí, pô, tá uns 3, 4 metros à frente. Mas também o Léo que não pode abandonar ele a jogar desse jeito não, né? E aí o Botafogo tem chance de fazer o terceiro, o Arthur Cabral desperdiça. É aquilo, cara. Se tiver um centroavante, talvez de matador, faria esse gol. Não era uma finalização fácil, é bem verdade. Mas se tu tem aquele atacante brabo, realmente, faz o gol, né? E aí, a jogadaça do Vitinho. Gustavo Henrique aparece livre dentro da área. O Vitinho tirou essa jogada daí da cartola e, cara, a gente tem que dar méritos pra ele, né? Vamos falar aqui.
O Cuiabá poderia ter ido melhor na jogada, do Marlon Freitas, mas muito mérito do Vitinho no lance. Muito mérito dele. A gente também tem que saber dar os méritos pro adversário. Baita jogadaço. Passou de 2. A bola realmente, na minha opinião, não saiu. Não por esse ângulo, né? Pelo ângulo quando mostra de cima, parece que ela tá dentro do campo. Nem que seja, sabe, aquela parte já... Parece que ela saiu, mas não saiu. Tem uma parte sobre a linha. Parte que não tá tocando na linha, mas tá sobre a linha. Aquela linha imaginária, olha aí. Por cima parece que não saiu, tá vendo? Ele dá o tapa antes, o Ranieri, e aí... E aí o jogo termina empatado. E foi isso, cara. Botafogo 2, Corinthians 2. Eu fico nessa. Abração do Francesco, nós. Fui!